Para ambos iniciantes e experientes com Blender, o começo da pintura pode ser bem chato, ou na verdade, todo o processo de criação de textura. Mas eu uso essa técnica já há muito tempo que pula essa etapa, e toda vez que ela aparece eu recebo comentários perguntando como eu faço. Eu sou o Vivini e é isso que eu vou explicar nesse vídeo, e com uma dica extra no fim. Primeiro, eu só pesquisei qualquer coisa aleatória no Google, e achei esse passarinho. Eu gostei porque tem um formato bem simples e serve de exemplo de uma referência sem todos os ângulos. Também é necessário ter um modelo e um mapeamento para receber a imagem. Enquanto eu faço isso, vamos falar um pouco sobre planificação e como o truque funciona. Comandos na tela, aliás, para quem quiser acompanhar a modelagem. Mapeamento V é uma versão achatada do modelo tridimensional, tipo aquelas questões de prova, ou se você já montou cubos na escola. É o que é chamado de planificação e, nesse contexto, mapa UV. Com isso, temos uma imagem em que podemos pintar detalhes que aparecem na versão 3D. Mas no Blender também é possível pintar o objeto 3D e as mudanças aparecem na imagem, o que confunde um pouco, mas o importante é saber que nesses dois casos é necessário ter um objeto 3D e uma imagem ligada a esse objeto. Outro assunto relevante é a planificação distorcida e proposital, tipo aquelas ilusões de ótica. Isso também é uma forma de mapeamento. Esse aqui é um ótimo exemplo, onde temos uma imagem achatada, 2D, e um objeto 3D com a mesma informação vinda da imagem. Isso é para mostrar que tem outras formas de fazer o mapeamento. E parte do truque desse vídeo vai usar a planificação de ponto de vista do Blender, porque referências não são pintadas com aquele formato estranho de planificação, elas são pintadas com um ângulo de visão natural em mente. Então vamos ter um objeto 3D, uma imagem corretamente planificada do objeto e uma imagem com um ângulo natural, que é a referência. O objeto 3D vai ter uma informação de planificação, um mapa UV, para cada imagem. Esses são os requerimentos. E o desafio se torna usar a referência como pintura do objeto e usar o Blender para passar essa informação para a imagem correta. E daqui a pouco eu explico por que um mapeamento é correto e o outro não. Agora, um resumo do que foi modelado. O passarinho é super básico e não tem muitos ângulos de visão, então eu só deixei a referência próxima para ter uma ideia geral do que fazer. Modelei as partes menores usando polígonos separados e só atravesso eles no corpo, para parecer que está junto. E faço essas partes copiando polígonos próximos, porque já estão logo ali e com um tamanho parecido com a parte nova que eu vou criar. Eu deixei o modificador de espelho ativado porque o modelo é simétrico, então assim eu só preciso modelar e pintar a metade. Tudo foi feito no modo de edição. Às vezes eu ativo o raio-x para ajudar a ver o que eu estou posicionando, tipo as partes que atravessam o corpo, e geralmente eu deixo a manipulação de vértice ativa, mas às vezes eu uso faces, e o objeto vai ficar só por aqui mesmo. Trocando para a aba de edição UV, é hora de fazer o mapa UV da textura final. Selecionei o modo arestas e comecei a fazer essas marcações que determinam o formato da planificação 2D desse objeto. A opção está no atalho Ctrl E e Mark Seams. Eu comento melhor sobre isso no meu passo a passo, se quiser dar uma olhada. E se alguém for acompanhar, uma opção é só seguir os cortes do vídeo. E se tiver dúvidas, faça mais cortes. O excesso deles piora a organização, mas deixa a representação 2D bem fiel. Mapeei com a primeira opção do atalho U e tem como adicionar espaçamento. Eu recomendo deixar um pouco ou muito se a textura final for pequena em tamanho, que é o caso aqui. E dá para deixar com a organização automática mesmo. Na aba de dados do objeto, eu vou renomear esse mapeamento para pássaro textura UV. Criar um novo mapa chamado referência UV e deixar esse novo mapa selecionado. Enquanto o ângulo de visão do modelo parece com o da referência, agora eu mapeio com U e Project from View. Trocando para a imagem do pássaro e no modo Material Preview, nada acontece, isso é porque não mexemos no material ainda. Eu vou usar um Mix Shader, que é tipo uma opção que recebe dois materiais diferentes. E por enquanto eu vou só configurar o primeiro, que vai ser a referência. Troquei cor para imagem, selecionei a referência e em vetor eu selecionei UV Map e referência UV. Tem dois materiais ativos, mas eu só configurei um. Fator decide quanto aparece de cada material e por isso deixei no 0, para apenas mostrar o primeiro. Agora é hora de fazer ajustes na referência. Se a imagem tiver outro ângulo do objeto, por exemplo, a parte de trás, é só selecionar aquela parte do modelo e refazer a projeção colocando no lugar certo da imagem. Mas aqui eu só tenho um ângulo para fazer funcionar. Eu vou selecionando parte por parte e reposicionando na referência, às vezes até em um lugar completamente errado, se eu acho que tem a cor certa. Não precisa ficar perfeito, porque eu vou pintar por cima depois. Mas, se você não quiser pintar nada, tem como escapar disso, fazendo correções usando a própria referência. Eu vou mostrar isso depois. A asa estava muito distorcida, então só remapeei ela com um ângulo novo, e ficou muito melhor. E nesse ponto, você pode estar se perguntando se o modelo já está pronto. E dá para parar por aqui se você quiser.
Mas o que foi feito até agora é usar a imagem como textura e não transformar ela no mapeamento adequado. Mas por que não é adequado usar a própria imagem? Além do aproveitamento de espaço péssimo, nesse exemplo tem muita sobreposição e faces bem esticadas. É o oposto de uma boa representação 2D do objeto 3D. Pintando detalhes como exemplo, dá para ver a inconsistência de resolução comparando uma região com a outra. E a sobreposição impede a pintura de ajustes isolados. Hora do truque. De volta para o modo de pintura de textura, e deixando a textura final selecionada à esquerda, o mapa UV dela selecionada nos dados do objeto, e ela não estava na listagem de materiais, porque é o segundo material do Mix Shader e eu ainda não configurei. As opções são as mesmas do primeiro material, porém usando a imagem pássaro textura e o vetor pássaro textura UV. Agora o fator muda entre a referência e a pássaro textura, que por enquanto não tem nada. Para notar a transfusão do mapeamento, eu vou deixar o fator no máximo, só mostrando o segundo material. Era para ter aparecido no menu de materiais, mas foi só o Blender sendo estranho. Troquei de abas e aí apareceu. Troquei para a ferramenta Clone e no menu da direita, pintar de um slot, e deixei a referência selecionada, ela que vai ser a tinta. E agora sim, finalmente a referência está no formato adequado. Para pintar as áreas que não dá para enxergar, tem duas opções, mover para longe ou esconder o que está bloqueando a visão, com H e Alt H para exibir. Eu pessoalmente prefiro só mover mesmo, aqui foi legal ter tudo visível para poder pintar. É nesse ponto que eu tiro da ferramenta de clone, passo para um pincel normal e começo a remover os erros. Eu aliás também fiz uma nave, com essa mesma técnica e postei como vídeo para membros. Agora, uma demonstração do porquê esse mapeamento é bom. Todos esses círculos têm ótima consistência, em deformação e resolução, só está meio quadriculado porque eu escolhi uma textura pequena. Se você não quer pintar manualmente, não tem problema. Tem outra forma, mas é complicada. Então leva como dica opcional. Recomendo testar o que eu expliquei até agora antes de seguir o resto. Eu deixei o UV da referência selecionado em dados do objeto. Em material, deixei fator exibindo só a referência. Na aba de edição UV, eu comecei a posicionar a referência nos lugares que eu quero os ajustes, só importando a região exata que eu quero arrumar. O resto pode ficar todo bagunçado. Mudei o fator do material para apenas mostrar o pássaro textura e voltei para o modo de pintura de textura. O clone da referência está atualizado com correções nos lugares que precisavam. Agora é só tomar cuidado para não pintar as partes bagunçadas e, se acontecer, voltar com Ctrl Z. E na aba de materiais dá para mudar o fator para lembrar a posição das mudanças. E daqui para frente eu fico trocando entre as abas de edição de UV e pintura de textura, mexendo no fator, posição da planificação de referência e testando opções diferentes de pincéis, como opacidade baixa para misturar partes que são muito diferentes da referência. Um lembrete importante, aliás, é salvar a textura final, porque não é salva automaticamente e eu já perdi muito progresso por ter esquecido. Depois de pronto, dá para remover a referência do Mix Shader, ou refazer o material do início, escolher qualquer tipo. Estou fazendo um pássaro metálico aqui, tanto faz. Remover o UV Map da referência, deixando só o UV principal, faz não ser necessário configurar o vetor do material. Eu tenho um curta que cobre melhor as minhas configurações de material. Se quiser ver outros exemplos do uso dessa técnica, é só passar em um desses dois vídeos. E para uma explicação melhor sobre o mapeamento, tem o meu passo a passo. E é isso, se gostou, deixa um like e considere se inscrever.